Com você, Franco. Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou o professor Franco e hoje nós estamos em mais um programa Seja Franco. Hoje nós temos mais um convidado especial que vai discutir mais um tema importante, aliás, mais de um tema importante para a cidade, que é o professor Valfredo. Já eu vou apresentar o professor Valfredo. Gostaria de lembrar vocês que a gente vem discutindo nesse programa alguns temas super importantes para a cidade de Caieiras e que nós já tivemos aqui a presença de algumas pessoas que discutem temas da cidade e que são agora candidatas a vereador e vereadora por Caieiras, como a Samantes Duniac, que nós tratamos aqui o tema meio ambiente, o Samuel Santos, nós falamos sobre mobilidade urbana, a Andréia, a Cátia e a Lúcia, numa mandata coletiva, que tratou o tema sobre educação em plena pandemia. Nós tivemos também aqui a presença do companheiro Miranda, que hoje compõe a nossa chapa como vice-prefeito, e a Michele, no mandato coletivo também, com mais dois companheiros, o Valdinei e a Thaís, e discutiu o tema sobre promoção da igualdade racial. O companheiro Miranda, como mencionei agora há pouco, candidato comigo como vice-prefeito, nós discutimos o tema infraestrutura. Portanto, agora eu me apresento como candidato a prefeito de Caieiras, e claro que a gente vem discutindo esses temas muito importantes. Apesar de Caieiras ser uma cidade que é muito querida, ela tem muito problema pontual, e a gente vem fazendo isso ao longo desses dias, debatendo esses problemas, porque a gente quer realmente uma Caieiras muito melhor. Boa noite, Valfredo. Boa noite, Franco. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando aqui pela internet, pelas redes sociais. Então é um prazer mais uma vez estar aqui, para poder discutir mais um tema importante para a nossa cidade, para a nossa querida cidade. Então estou aí, Franco, estou à disposição. Aguarde suas perguntas, Não faz pergunta muito difícil não, hein? São os temas aí e eu vou tentar responder aí da melhor maneira possível e apresentar, como sempre, nossas sugestões, propostas, Então, também estou um pouquinho, confesso que ansioso para apresentar as propostas e pedir atenção aí, principalmente dos caieirenses aí, porque nós sabemos, como fazer. Então, nós temos que falar como fazer, tá bom? Tá ok. Então, como todo programa, a pergunta provocadora, Seja franco, o que você, internauta, que já vou dar boa noite, o que você sabe sobre esporte, educação, cultura e lazer em Caieiras? Vamos apresentar o nosso convidado. Muito bem, como todo programa ao vivo, A vinheta veio depois, mas vamos que vamos. Vamos apresentar aqui, então, o nosso convidado. Dá boa noite, aproveitar, Valfredo, dá boa noite aqui, já tem muito internauta aqui. Vou dar boa noite no geral, daqui a pouco eu falo o nome de alguns aqui, vou falar o nome de todos, porque senão a gente toma bronca. É importante. Tá certo, então. Então, o Seja Franco de hoje vem como tema Seja Franco, o que você sabe sobre esporte, cultura, educação e lazer na cidade de Caieiras? E para isso vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é o professor Valfredo. Valfredo Alves Siqueira, 47 anos, mora em Laranjeiras com sua companheira Daniela Claro, é pai de Cauê e do Rian, filho de Dona Maria, cresceu com 8 irmãos e irmãs do Jardim Esperança. Aos 13 anos de idade foi feirante, aos 14 anos foi metalúrgico e aos 19 anos
foi porteiro. Estudante de escola pública, cursou educação física na ESEF, lá em Jundiaí, e no mesmo ano começou a trabalhar com esporte, na modalidade de voleibol, na prefeitura de Caieiras, aqui no nosso município, onde foi técnico por 7 anos. Concomitante ao esporte, lecionou como professor de educação física em escolas estaduais, tais como Capitão Alberto Graff, Albino Fioro, Mário Toledo de Moraes e também no Colégio Senembi. Boa noite de novo, Alfredo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Franco, boa noite a todos e todas, né? Todos. E estamos aqui mais uma vez para tentar contribuir, né, com o debate na cidade, um debate importante, né, num período importante também. E estou aqui à disposição, Franco, para você fazer as perguntas aí e no que eu puder contribuir com esse debate, né? Sabendo que nós não somos, né, dono da verdade, não temos todo o conhecimento, mas ao longo aí de 26 anos na área de esporte, educação e cultura, com certeza nós temos as contribuições também para dar. Tá, joia. Então vamos lá. Vamos ser direto ao ponto, Valfredo, para a gente poder fazer uma discussão bastante interessante e aprofundada. Temos na cidade diversos equipamentos culturais que são subutilizados. O que você propõe para otimizar esses equipamentos e melhorar a cultura aqui em Caieiras? É com você. Nossa, bem direta mesmo, Franco, e do jeito que a gente gosta, hein? Realmente, nós temos, não podemos negar, nós temos uma estrutura razoável, para não dizer aí invejável, se compararmos com algumas cidades que não têm estrutura nenhuma, né? Nós temos praças, nós temos concha acústica, nós temos um centro cultural, nós temos agora um teatro lindo, maravilhoso, né? No Serpa. Enfim, nós temos uma estrutura boa na cidade. E por que subutilizada? Eu vou concordar com a sua afirmação. Eu concordo, são subutilizados. Primeiro, as últimas atividades que nós tivemos, principalmente no Teatro Novo, foram atividades que cobraram. Veja bem, teve um stand-up, um show, né, de alguns artistas até renomados, mas onde cobraram da população. Então, às vezes, tem gente que, para pagar R$ 80, não pesa no bolso, mas para a maioria da população cairense, nós temos certeza que pesa, né? Então, primeiro que nós defendemos aí que essas atividades têm que ser grátis, né? E porque nós já pagamos aí impostos, e como viabilizar isso? Então, eu vou falar para você, Franco, nós já fizemos isso sem ser vereador, né? Nós estamos com propostas aí, para vereador, você para prefeito, agora nós podemos falar, né? Isso é bom, né? Porque estava meio que engasgado. Então, veja bem, ó. Primeiro eu gostaria, antes mesmo de falar das propostas, falar do que nós já fizemos, não sendo vereador, tá? Para a cidade na área da cultura. E quando eu digo nós temos um grupo político, um grupo que quer ver melhorias para a cidade em todas as áreas, e um grupo principalmente de militantes da cultura, né? Esse grupo nós conseguimos, com a parceria com o deputado Carlos Zaratini, via emenda parlamentares, nós já conseguimos fazer, viabilizar projetos para a juventude, né? Juventude fazendo arte, né? E quem participou de alguma forma, diretamente ou indiretamente, lembra do que eu estou falando. Então, de onde que veio essa verba? A verba que nosso grupo político, nós conseguimos com o Zaratini, que agora, inclusive, é nosso candidato a vice-prefeito aqui em São Paulo, aqui do nosso lado, né? Tamanha força política, né? Que ele ganhou aí apoiando as atividades culturais. Também nós conseguimos trazer shows de artistas renomados para a cidade, onde era gratuito, ninguém pagava. Tinha que, né, fazer fila para pegar o ingresso para entrar. Nós assistimos vários deles, então tinha esse grupo, né, da cultura, que a Carol Carvalheiro, o Caio, e que agitavam isso, e junto, né, um grupo político nosso, conseguia viabilizar isso com o deputado Zaratini. Já fez, né, já fizemos. Aí eu te pergunto agora, imagine se a gente for vereador, né, eu consegui ser vereador e você prefeito, claro, né?
E aí, com essa dobradinha aí, nós vamos conseguir fazer muito mais, né? Mas aí, continuando aí para te responder, né? O que nós podemos fazer? E aí eu vou falar depois de algumas experiências que eu tenho na área, né? Que eu já atuei. Nós podemos levar as atividades culturais para os bairros, né? Ah, mas não tem centro cultural. Ah, eu esqueci de falar, nós temos o Céu das Artes, né? No Eucaliptus também, um equipamento muito bom. Então, nós podemos levar as atividades culturais para os bairros, né? Não só shows, mas produção cultural, fomentar os grupos locais, transformar os NECs, que nós já temos em ponto de cultura. Olha que maravilhoso isso, olha que possível. E trabalhar junto o quê? Por isso que nosso tema tem educação também. Nós já fizemos uma live só sobre educação, eu fiz 2 ou 3, mas não tem como, né, não falar em educação. Você está usando um equipamento educacional NEC, por exemplo, você tem lá um ponto de cultura, um grupo cultural de teatro, por exemplo. Esse grupo vai ensaiar final de semana, eles vão estar ali fazendo sua atividade no final de semana. Durante a semana ele pode apresentar para as crianças que estudam naquele NEC, tudo gratuitamente. Então você fomenta, Alfredo, mas isso você está viajando, não dá para fazer isso. Dá. No Céu Perus aqui nós fizemos. Quantos grupos culturais não saíram de lá? Hoje eu participei de uma atividade da minha escola lá do PPP, onde nós falamos sobre os territórios educativos. Então tem vários grupos formados em Perus, que aqui do lado, e aqui em Caieiras nós temos também. A diferença lá é que esses grupos já estão dentro das escolas, atuando e participando, estão inseridos nos projetos políticos pedagógicos das escolas. Então, isso é possível. Então, nós precisamos fomentar. Então, acho que é um primeiro passo aí, a primeira questão que eu gostaria de colocar para você e para todos que estão nos assistindo. Olha que possibilidade maravilhosa que nós estamos perdendo. Fortalecer e apoiar os artistas locais, como nós fazíamos com a Juventude Fazendo Arte. Então não podemos deixar, tem um monte de artista que precisa participar, não adianta só trazer também um artista renomado e não valorizar os artistas locais aqui. A gente tem relato aí de artistas locais, jovens artistas, que eles precisam ficar implorando para utilizar um espaço público na cidade de Caieiras, né? Às vezes eles vão lá para tentar marcar um espaço na praça, a resposta é: a praça já está toda agendada para o ano inteiro. Então, nós não podemos compactar com isso, né? E quem estiver lá na Câmara dos Vereadores tem que fiscalizar, não pode deixar isso acontecer, né? Não pode deixar o Executivo fazer o que quiser, né? Ao contrário do que foi afirmado aí numa live de quem está no poder lá, o Legislativo não é um puxadinho do Executivo, não pode ser, porque assim a cidade não caminha, né? Então, nós precisamos fortalecer e apoiar esses artistas locais. Utilizar os NECs, né, que eu já falei como ponto, né? Onde mais que eu tenho experiência com isso? Nós fizemos isso no programa Escola da Família. Eu era coordenador regional com a Eliana, com a colega Eliana, que era também coordenadora regional, com a Glauce, querida amiga, que era coordenadora de esporte, né? O Rafael, na arte de cultura, enfim. Nós tínhamos eixos, né, no Escola da Família: esporte, cultura, educação e saúde. E onde acontecia isso? Nas escolas, nos finais de semana. Na época lá do Chalita, como secretário. E aí, acabaram com o programa, né? Porque agora está bem reduzido. E parece que tudo que dá certo no estado de São Paulo, eles dão um jeitinho de acabar. Mas nós tínhamos esse eixo da cultura, né? Fomentado pelos estagiários, mas veja bem, não só pelos estagiários. Não pode fazer igual Caieiras aqui, larga na mão do estagiário e deixa o estagiário se virar, né? Nós tínhamos um professor de arte, um professor de educação física, um educador profissional que era contratado, né, com parceria da Unesco, e nós tínhamos um gestor que acompanhava o programa. Então era um programa que deu muito certo. Então nós sabemos que dá sim para produzir cultura, dá para fomentar cultura nos bairros, e nós temos um ginásio em cada bairro, nós temos várias escolas em cada bairro, fora esses equipamentos culturais aí que nós já falamos, né? Para você ter uma noção, Franco, e todos que estão nos assistindo, alguns acompanharam e participaram, né? Em 2013, eu tive a oportunidade de trabalhar por quase um ano no Céu Perus.
como gestor na parte educacional, né? E nós tínhamos a Carol, que era gestora na parte cultural, e o Márcio, né? Querido Márcio, agora que está se aposentando na Prefeitura de São Paulo, que era nosso gestor. E nós fizemos lá no Céu Perus um monte de atividade de fomento para a cultura, e com a participação, inclusive, de vários cairenses. Eu vou citar aqui, o pessoal vai lembrar. Nós organizamos lá show com artistas cairenses, a orquestra, que teve a participação do nosso amigo Marcelo Soró, que fez um lindo show lá com a participação do Charles Abraão, né, que tocou Raul, foi uma coisa linda, 500 pessoas aplaudindo, participando, batendo palma para a produção cultural de Caieiras, né, aqui do lado, no Céu Perus. Nós tivemos o Amarelo Marinho, com nossos amigos o Lilo, o Tequila, a Gabi, o Ivan, que arrasaram lá também, né, participação, o Mandruvá, Marcelo Lima, né, entre outros, ou seja, o Céu fez o papel lá como território cultural, né? Eu espero que continue fazendo lá, não estou mais lá, acho que a Carol não está mais também, né? Agora, por causa da pandemia, está parado, mas nós sabemos que está complicado lá. Isso que é o problema, né? Às vezes muda a gestão e tem que virar uma política de educação, uma política cultural, não uma política partidária, né? Mas nós fizemos muita coisa no Céu Perus. A Carol mais do que eu, porque ficou mais tempo lá junto com o Márcio. Fizeram muito mais depois que eu voltei para a escola, né? Para assumir a gestão na escola onde eu estou até hoje lá. Mas é possível, mas você tem que encarar um equipamento como o Céu e como nós temos o NEC aqui, né? Como um equipamento cultural e educacional, onde ele tem que estar com as portas abertas e não fechada. Né? Não adianta você construir um NEC de 18 milhões e deixar ele trancafiado no final de semana. Né? Nós estamos fazendo já algumas caminhadas nos bairros, né? Vocês estão vendo minha cor, não é da praia, é de caminhar e conversar com a população nos bairros. E esses dias nós passamos aqui em frente no Jardim Vitória, no NEC, que estão reformando lá, e eles estão fazendo uma quadra maravilhosa lá, de grama sintética. Né? Então, eles estão fazendo, ali perto de ter um ginásio, estão fazendo uma grama sintética ali, e tá lindo, tá ficando lindo, mas e se não for bem utilizado? É dinheiro público, é dinheiro nosso investido que tem que ser revertido para a população, tem que ser bem utilizado pelas crianças e pela comunidade do entorno ali. Né? Tô dando um exemplo que nós, no final de semana, agora nós passamos ali em frente, fica escondido, aí nós olhamos, nossa, aqui né? Que bacana, estão construindo, mas se não utilizar, não adianta. Mas, enfim, Franco, são essas, né, algumas propostas, claro que nós temos várias outras, como o cinema nos bairros, né, a questão da nossa biblioteca, que tem que ser melhor aproveitada. Né? Hoje, nessa live que nós tivemos sobre PPP, o foco, o centro, foi a Biblioteca de Perus, onde acontecem várias atividades culturais na biblioteca. Né? Aqui, né, até onde eu sei, a biblioteca quase não é utilizada, então tem que ser um ponto mesmo de cultura também, as bibliotecas, né? Então, não estava aqui no meu script para falar da biblioteca, mas eu lembrei agora que as bibliotecas também têm que ser bem utilizadas, como a de Perus é bem utilizada para fomentar a cultura e educação, né? E aproveitar aí as crianças, a escola e os grupos culturais, os coletivos. Então é isso que nós vamos propor e nós vamos fazer para a cidade. Nós temos aí a certeza, nós estamos fortes, nós estamos sendo bem aceitos, a população está conversando bem com a gente, nós estamos tendo uma aceitação muito boa das propostas e nós vamos para ganhar. Passo para você, Fran. Muito bem. Tá certo. Bom, o Alfredo trouxe para a gente aí bastante coisa importante, né? Ele trouxe para a gente fazer uma reflexão que existem equipamentos importantes na cidade, mas não basta apenas existir esses equipamentos se eles não são utilizados da maneira que as pessoas têm o direito de equidade, né? Que todos possam participar. Então, a gente, como nós dissemos antes, a gente agora está se apresentando como candidatos, o Valfredo como candidato a vereador, né?
mais um candidato, nós temos uma chapa de candidatos, o Valfredo é um deles, eu como candidato a prefeito, tenho o Miranda como candidato a vice-prefeito, e a gente tem uma preocupação muito grande com essa área da cultura, do esporte, do lazer, porque a gente tem um contato direto com a juventude do município, né, Valfredo? A gente participa da formação desses jovens, e a gente vê, assim, problemas crônicos, né? A gente tem, por exemplo, aqui em Caieiras, um dos transportes públicos mais caros do Brasil, Valfredo. A gente tem um dos quilômetros rodados mais caros do Brasil. A gente não tem integração, a gente não tem nada há 30 anos. E como é que pode um jovem, por exemplo, circular, né, de um bairro para outro, ou sair da periferia para ir para o centro, para poder, por exemplo, ir para o centro cultural, para a concha acústica, ir para uma atividade no teatro, se minimamente ele não tem o direito de ir e vir, porque o transporte é muito caro, que é uma outra preocupação nossa que a gente já discutiu aqui, a gente vai voltar a discutir. Existem espaços públicos que são subutilizados e que realmente a gente tem que ter um olhar mais afirmativo para eles, né? Os NECs, como você mencionou, é muito importante. Então a gente tem que criar um sistema de integração entre essa cultura. Então a gente tem que ter um sistema inteligente para monitorar isso, né? Para que a gente garanta para todas as pessoas da cidade, não só a juventude, desde da criança até as pessoas da melhor idade, que elas possam ter o acesso, né? Eu lembro que aqui em Caieiras, não sei se você lembra, a gente tinha a biblioteca itinerante. Era um ônibus, né? Um ônibus que foi reformado, e esse ônibus circulava aqui na cidade como uma biblioteca nos bairros. Só que era um absurdo aquilo. Não eram livros paradidáticos ou livros de leitura mesmo. Eram livros didáticos. A metade da biblioteca, os livros eram didáticos. Aqueles livros que a escola não usava, eles doavam para a biblioteca. Então, quer dizer, um conceito zero de biblioteca, né? Então, a ideia até era boa, perdeu-se o projeto. Por quê? Aí as pessoas não entenderam por que aquilo não deu certo. Não deu certo porque o conceito era bom, mas quem estava à frente da gestão disso não entendia dessa questão da cultura, né? E isso é um problema que a gente tem que discutir. Bom, eu vou aproveitar aqui, Valfredo, para dar uma boa noite para os internautas que chegaram aqui um pouco depois, né? Hoje a gente está com o professor Valfredo falando sobre o tema educação, esporte, cultura e lazer. E eu vou dar boa noite para Maria Amélia, boa noite Maria Amélia, a Leide Juliato está aqui, boa noite Leide, a Daniela, a Fabrícia, beijo Fabrícia, minha companheira, me acompanha aí nas lutas da empreitada. O Valfredo acabou de comentar que a gente está andando a cidade, já tem mais de 10 dias que a gente está circulando os bairros, estamos ouvindo as pessoas e estamos sendo muito bem aceitos, né? E a Fabrícia, minha companheira que está do meu lado, sempre. O Júlio César, um abraço, boa noite, Júlio. A Radassa, a companheira Radassa está com a gente também na luta, firme e forte com a gente. A Nilza aqui de novo com a gente na live, boa noite, Nilza. A Mércia, a grande Mércia. A Mércia foi nossa aluna na faculdade de Caieiras, professora, educadora, né, pedagoga, excelente, está se destacando na educação. Grande abraço, Mércia. O Valadares, o José Reis Valadares, abraço, Valadares, ele dá uma boa noite para a gente. A Elizabeth Silva, boa noite, Elizabeth. A Benigna, um abração, Benigna, uma pessoa também extremamente importante na área da educação, tenho uma super admiração pela Benigna. O Éder Múcio, olá, Éder, faz tempo que a gente não se fala, o Éder está por aqui também, que legal. Quem mais está aqui? O James, grande James, coordenador lá no curso de pedagogia na Faculdade de Caieiras, ele é extremamente respeitado aqui em Caieiras, na área de educação, Caieiras e região. Olha quem está aqui também, o Miranda, nosso vice, né? Vice-prefeito, candidato a vice-prefeito junto comigo na nossa chapa. Forte abraço, companheiro. Temos uma empreitada muito grande aí pela frente e a gente não vai baixar a cabeça. Estamos dialogando com a população. A Márcia Ananias. Tudo bem, Márcia? A Márcia perguntando se tem cursinho popular em Caieiras. Quem mais? Luiz Fernando Rodrigues, bem-vindo, Luiz Fernando, aqui na nossa live. O Idário, o grande Idário, um camarada, assim, que eu respeito muito, que conhece muito de cultura também, muito respeitado em Caieiras. O Ednilson Cardoso, enfim. Tem mais gente para dar boa noite, mas daqui a pouco eu dou boa noite para essas pessoas que eu não falei ainda. Valfredo, a live está sendo... Tem bastante gente acompanhando a live.
Bom, Alfredo, eu tenho visto assim, você já participou de mais eleições, essa é a sua quarta ou quinta eleição, parece que é a sua quarta eleição. E aí, existe o slogan da sua campanha que ele não muda nunca, né? Que é mais ou menos esse aqui, eu coloquei aqui. E eu vou mandar ele já como pergunta para você. Educação, esporte e lazer tem que saber fazer. Como assim, Valfredo? Muito bem, que boa pergunta, né? Obrigado por essa pergunta, né? Transformou meu slogan na pergunta. Tá esperto, hein, Franco? Você... Tomara que ganhe para prefeito, mas se não ganhar, já tem vaga aí como apresentador, né? Então é um slogan que nós utilizamos desde 2008, na primeira campanha, né? Que eu saí para vereador, com Miranda para prefeito. E nós tivemos a musiquinha, né? A musiquinha pegou, tem que saber fazer, né? E a criançada começou a cantar, os jovens, e nós resolvemos manter, né? Nós ampliamos as propostas, hoje nós temos um debate muito importante sobre a mobilidade, sobre a saúde, enfim, meio ambiente, outras questões que foram surgindo e sendo emergentes, mas a questão da educação, esporte e lazer continua sendo muito importante. E eu continuo afirmando que tem que saber fazer, né? E quem sabe fazer, eu vou ainda ampliar, tem que ser valorizado. Ah, qual o problema de Caieiras? Não valoriza as pessoas que sabem fazer. E eu vou falar para vocês o porquê que não valoriza. Né? Ah, Alfredo, mas tem muita coisa boa acontecendo na cidade, sim, na área esportiva. Nós temos profissionais renomados, que têm uma experiência maravilhosa, que trabalham muito bem com a comunidade, né? Sempre tivemos. E eu vou falar um pouquinho dessa minha experiência, né, que eu tive aqui em Caieiras, fora de Caieiras também, dando alguns exemplos de outras pessoas que sabem fazer, que tem que saber fazer, né, e do que não é valorizado, que a prefeitura, infelizmente, não valoriza, e os vereadores atuais não fiscalizam, né, então não cumprem a sua tarefa, o seu dever de fiscalizar o executivo. Então eu vou começar voltando e falando um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei no esporte antes, na verdade, de começar na educação. Comecei em 94, no ano que eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade de educação física com 20 anos. Eu era porteiro, o Franco já falou, no AMB, lá em São Paulo, e estudava em Jundiaí, né? E pegava carona lá em Jundiaí, na Anguera, e ia para o AMB, lá em frente ao Campo de Marte, para trabalhar como porteiro. E depois, no meio do ano, eu consegui um estágio na prefeitura de Caieiras, né? Ganhava um salário mínimo, que naquela época era bem pequenininho, já é pouco agora, mas vocês imaginem, lá em 94. Não dava para quase nada de salário mínimo, para trabalhar 30 horas por semana, para estagiar. E eu, ao contrário dos atuais estagiários, que nós vamos falar daqui a pouco, eu tive a sorte e né, a oportunidade, vamos dizer assim, de trabalhar com excelentes profissionais. Né, eu fui estagiário, por exemplo, do Pilon, professor Pilon, no voleibol, do Zeca, trabalhei com o professor Reinaldo, com natação, né? Eu trabalhava mais com voleibol, mas aí estagiário você tinha que fazer de tudo, né? Até fechar, abrir o centro esportivo, você tinha que fazer. E quem mais aqui? O Duda, o finado Duda, a professora Vânia, professor Washington, Chitão, trabalhamos com vôlei, trabalhamos junto, enfim, o Penha, né, que está até hoje no centro esportivo, que eu trabalhei no centro esportivo depois na diretoria de ensino, né, e quase foi ser diretor lá no Capitão Alberto Graff, onde ele trabalha, o Zé Luiz, o Zé Vaca, enfim, vários profissionais, né, a Heloísa, enfim, que eu trabalhei, né, e tive a oportunidade de estagiar. E aí, quando você está acompanhando um profissional que tem mais experiência que você aprende muito mais, né? E aí você consegue depois transformar isso em ação. E depois de um tempo, eu prestei um concurso para auxiliar técnico de esportes, e na prática, também o que era errado, eu comecei a atuar como técnico de voleibol, né? Então, nós tínhamos turmas de iniciação aqui no centro da cidade e no bairro, né? Na ocasião era lá no Jardim Esperança, Nova Era, e nós montamos uma equipe que começou com iniciantes
e elas foram gostando, foram treinando, se dedicando, e nós treinávamos no centro esportivo, na escola eu dava aula na Albino Fiore, a gente também tinha turma de treinamento, disputava campeonato, e transformou praticamente numa seleção da cidade, né, de voleibol feminino. Disputamos jogos regionais, fui auxiliar também masculino, disputamos jogos regionais, enfim, então tinha aquele time já de adulto, onde as crianças tinham lá em quem se espelhar e falar, olha, puxa, eu quero jogar, eu quero dar uma cortada igual aquele cara, olha, eu quero fazer um bloqueio igual aquela jogadora. Então, na cidade, você tinha um time sempre para, né, para ter um espelho. Eu estou falando do vôlei, que é o que eu atuava mais diretamente, mas tinha o pessoal do basquete, tinha o pessoal do handball, o Crispim, enfim, tinha um monte de modalidade. Tinha o pessoal da natação, do atletismo, Coliseu, tinha várias modalidades e nós disputávamos aí regionais. Eu peguei aí praticamente os últimos jogos estudantis, aqueles que paravam a cidade mesmo, e fazia, enfim. E só que desde aquela época a cidade já tinha uma estrutura muito boa, inclusive uma pista internacional de atletismo, e nós sempre batalhamos para que tivesse um plano de carreira para os profissionais, para que contratassem mais profissionais, para que nós tivéssemos atividades nos bairros. Esse sempre foi nosso sonho. Chegamos a, né, fazer várias lutas junto. Esse pessoal que eu citei, vários outros, o Celcinho também, que fez um excelente trabalho, enfim, com futebol. E a cidade foi perdendo excelentes profissionais, e os que estão lá atualmente, continuam fazendo um excelente trabalho, não são valorizados, não tem plano de carreira, né? E, bom, enfim, mas aí agora eu vou falar um pouquinho de alguns pontos positivos, que a gente, acho que eu sempre eu vou para esse prisma do que o que está melhorando a gente tem que falar, né? E nós temos aí algumas atividades interessantes acontecendo na cidade toda, né? Nós temos, por exemplo, Zumba, que inclusive no bairro do Morro Grande levaram, mas estão fazendo numa escola, né, numa escolinha, e aí vocês vão falar, puta, o Valfredo é chato, tá falando da coisa boa e fala da coisa ruim. Mas não tem como não falar. Hoje mesmo nós fizemos uma caminhada lá no Morro Grande. Tem um ginásio lá, grande, lindo, enorme, que estão reformando faz mais de 15 anos. Do lado da escolinha, da creche ali, enfim. E agora que hoje tinha lá um pessoal para pintar, para lá, aí você vai achar o quê? Que é obra eleitoreira. Há 15 anos não mexeram. E aí as mulheres, que a maioria são as mulheres que fazem zumba, né? Deve ter homem também, mas a maioria são as mulheres, fazendo aula num pátio descoberto na escola pequena, que tem um ginásio coberto próximo, que não foi reformado, que não foi, né, entregue para a população. Então ali vale um alerta, né? Aí, Franco, já você ganhando, eu já vou te cobrar. Você tem que terminar aquilo ali. As atividades têm que acontecer no bairro do Morro Grande, um bairro antigo, tem que acontecer no ginásio que já está feito. É só uma questão de terminar e pôr para funcionar, tá? Então nós temos essa questão do Zumba, tem Pilates. Então algumas atividades diferenciadas, artes marciais, karatê, judô, tem no centro e tem em alguns bairros, né? O futsal, voleibol e basquete, parece que o handball está deficitário. A questão da melhor idade, nós temos ela bem trabalhada no centro, nos bairros ainda precisa melhorar, precisa aproveitar mais, né? Nós temos idosos na cidade toda. Então, as mesmas oportunidades que os idosos têm no centro da cidade, como passeios, campeonatos, bailes, que é maravilhoso, acho que tem que ter mesmo, né? É muito válido, mas nós temos que ter essas atividades também para os nossos idosos nos bairros, que nós temos equipamentos. No centro ainda tem badminton, tênis de mesa, a natação, que está muito forte, né? Ninguém me contou, eu estive lá participando de um evento, estava lotado, muitas crianças nadando, um trabalho maravilhoso. Então, aí eu tenho que dar os parabéns. Parabéns para o Juninho, que é o secretário, o Penha, para a professora Vânia, Luiz, enfim, toda a equipe, o Vaguinho, toda a equipe do Centro Esportivo, que está fazendo um trabalho bonito. Mas, por que não tem nos bairros? Por exemplo, a natação nos bairros, né? Por que a piscina do Jardim Esperança é abandonada? Já foi reformada e continua abandonada, não tem atividade, né? Por que não tem atividade
nas piscinas do Serpa, parece que Laranjeiras tem hidroginástica. Então, assim, faz uma diferença. É saúde preventiva. Nós temos o equipamento, vamos colocar para funcionar. Nós temos um monte de crianças nas escolas que poderiam estar aproveitando esses equipamentos. Aí eles fazem um projeto piloto, então vai uma, duas escolinhas e leva a criança para nadar, mas aí 97% das crianças nunca viram a piscina. E nós temos na cidade, nós temos que utilizar o nosso espaço como territórios educacionais. Né? Não tem mais aquela coisa da criança ficar só dentro da escola, dentro da sala de aula. Não é mais isso a educação, o esporte, a cultura, que estão, né, envolvidos, estão ligados, não tem como separar. Então, olha que possibilidade maravilhosa que nós temos. Então, assim, tem muita coisa acontecendo boa, assim. Uma ideia legal que eles estão fazendo, que várias pessoas já cobravam, é a questão do acompanhamento de um profissional nas praças. Isso está ocorrendo, né? Pelo que eu estou sabendo, em várias praças, e isso é bom, né? É muito bom. Então, só que aí não tem como, o lado negativo chama a atenção. Quem que está trabalhando esses profissionais? São contratos precarizados, super precarizados. Ou são estagiários, que deveriam estar com um profissional formado, né? Ou são, pasmem, profissionais formados, trabalhando como frente de trabalho. Então, com todo respeito ao programa de frente de trabalho, que eu acho bom, viável, principalmente quando pega aquelas pessoas que nunca tiveram oportunidade de ter uma profissão, de estudar, de se formar, e dá, né, uma ajuda para a pessoa trabalhar e uma formação. Agora, nós estamos falando de profissionais formados e muitas vezes renomados na cidade. Isso, no meu ponto de vista, é uma falta de respeito com esses profissionais. E que estão lá e precisam trabalhar, e fazem um trabalho muito bonito. Agora, como não falar que pode ser um projeto eleitoreiro? Se são contratos de 1 ano, de 2 anos. Como que esses profissionais vão ter uma liberdade de trabalhar com autonomia? Será que eles vão se sentir pressionados para apoiar diversos grupos políticos na cidade, em detrimento de outro, um grupo em detrimento do outro, com essa situação precarizada? Né? Então, nós temos uma possibilidade de ampliar e nós temos uma possibilidade aí de valorizar esses profissionais. Sem valorização dos profissionais, por mais lindo que seja o projeto, a tendência é o profissional sai, o projeto acaba. Nós estamos vendo isso em Caieiras faz tempo na área do esporte. O projeto depende do profissional, não pode depender do profissional. Tem que ser uma política pública. Tá? Então, como proposta, né? Ampliar o que de bom já está acontecendo, né? Valorizar os profissionais que já são contratados por concurso, abrir concurso. Cadê os vereadores para fiscalizar isso? Será que tem alguém indicando alguém? Porque precisa de fiscalização. Convoca o executivo para dar explicação à Câmara. Isso é possível, né? Então, continuar aí descentralizando, né? Tendo no centro, mas nos bairros, atividades para deficientes, gente. Tá? Atividade para deficientes, o aluno que chega no centro esportivo não pode depender da APAE, de vir um profissional da APAE. Isso não pode acontecer, ao contrário. A APAE tem que ter ajuda do centro esportivo em desenvolver, né, esporte. Hoje nós somos uma potência olímpica no esporte adaptado e nós não temos na cidade. Eu me recordo há muitos anos atrás, um ex-atleta nosso de voleibol aqui, se tornou deficiente físico, me procurou na diretoria de ensino. Ele já fazia parte da seleção olímpica de vôlei sentado, que é o vôlei adaptado, com o Montanaro era o técnico. E como eu tinha sido técnico dele aqui no vôlei, né, junto com o Zeca, ele me procurou na diretoria de ensino para procurar ajuda, que ele queria trazer o time, a seleção, para treinar em Caieiras. Poxa, eu fiquei super empolgado, né? Porque eu falei, eu estava já no diretor de ensino, não estava mais no centro esportivo. Eu falei, o Marcão, vou até falar Marcão, um abraço aí pro Marcão. Procura na época o Adriano Sopó era vereador, eu falei, procura o Adriano Sopó ali, né?
pode talvez te dar uma força. Puta, eu achei maravilhoso, eu achei que a prefeitura ia abraçar o projeto, ia trazer um monte de ginásio na cidade. Poxa, eu encontrei o cara depois de alguns meses, super decepcionado, né? Foi mal atendido na cidade, não tinha espaço, enfim, está acontecendo a mesma coisa depois de 15 anos, 20 anos. Então, nós não temos esporte adaptado, né? Na cidade, infelizmente, né? Teríamos aí um potencial, né? Enfim, nós temos aqui mais algumas propostas de ampliar os jogos estudantis. Nós fizemos os jogos estudantis, né? Quando nós estávamos na diretoria de ensino, eu, o Penho, o Celcinho, nós fizemos em parceria com o Estado. Dá para fazer, dá certo, né? Nós temos registro disso, milhares de crianças participaram, e aí elas davam uma sequência, ia para a fase estadual, fase do interior, nós chegamos na Albino Fiore com basquete na fase do interior, passamos uma semana em Oswaldo Cruz disputando, então assim, para o aluno é uma coisa maravilhosa, ele não esquece nunca isso, né? Eu posso encontrar as alunas aí 15 anos, 20 anos depois, que ela vai lembrar, poxa, aquele campeonato que nós fomos, né? Então, é possível fazer, ampliar, né? E retomar esses jogos, o que deu certo. Mas eu também gostaria de falar, e aí, Franco, eu até peço para você me ajudar se eu falar alguma besteira, né? Que é falar um pouquinho sobre o esporte na várzea, né? Nós estamos falando aqui desse mais Isso, Valfredo, estruturado. exatamente essa é a pergunta que eu já ia mandar para você aí, para a gente poder Uhum, fazer um diálogo aqui. uhum, E depois tem um outro ponto para a gente fazer, que é para a gente comentar aqui, que é muito importante. É isso, a gente tem aqui em Caeiras vários equipamentos que a gente já mencionou por aqui, mas a gente percebe que existem equipamentos que são utilizados principalmente pelos adultos, né? Usam, por exemplo, campos de futebol, inclusive quadras, né, que foram construídas pelo poder público, que estão dentro de áreas que são mantidas e geridas por pessoas como se fossem clubes particulares. E aí a gente precisa discutir qual é, ou quais são, ou quais deveriam ser as contrapartidas, né, mínimas, morais, que esses clubes e o próprio poder público deveria cobrar. Porque pelo que a gente vê, não existe contrapartida, né? Você vê um clube fechado com um equipamento público construído com dinheiro público e que, por exemplo, não tem projetos para as crianças, né? Crianças da periferia do bairro, não tem projeto para os idosos. Isso não estou falando de um clube, estou falando de mais de um clube. E outro ponto também que você mencionou, quando você fala nessa caminhada que nós fizemos hoje, por exemplo, pelo Morro Grande, que a gente vê lá uma quadra que está há muitos anos e de novo passando por uma reforma, isso é comum em Caieiras. Nós tivemos, por exemplo, a quadra que está dentro do 14 de dezembro, que é um clube. A quadra foi construída pelo poder público municipal e a quadra ela foi inaugurada duas vezes, em dois governos, em 4 anos, depois mais 4 anos. E isso a gente não pode deixar acontecer e é recorrente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente deixar as pessoas mais a par desse problema, que talvez uhum. nem todo mundo saiba. Muito bem, Franco. Bem lembrado, viu, Franco, essa questão da várzea, né, que é super importante também, né, e hoje estão sendo transformados todos os campinhos de várzea, que era de terra, que a gente tinha que fazer uma trave para jogar bola, estão sendo transformados numa estrutura muito boa, mas aí é o que você falou, muitas vezes os adultos utilizam e as crianças não utilizam, né? Me recordo quando eu era criança, eu descia aqui do Jardim Esperança para jogar bola no São Francisco, né? Era comum, todo time de São Francisco tinha o Grêmio, que eram os mais próximos, né, que eu conhecia. Os dois times tinha fraldinha, dentinho, dente, dentão, tinha todas as categorias de base, né? E quem que dava o treino para nós eram voluntários. Era o finado Zag, né? O Toninho, um abraço Toninho. pro Toninho. Então, assim, e era cheio, a gente treinava 2 vezes por semana, jogava final de semana, e aquilo era maravilhoso. Hoje, é o que você falou, você vê os clubes, tem lá os adultos que jogam, né? E acho que tem que jogar mesmo, tem que ter a parte do lazer, né?
e tem que tomar sua cervejinha, jogar seu truquinho, eu acho tudo isso válido. Só que por que não fomentar as categorias de base nesses clubes? Como você disse, eles recebem uma estrutura, tem ajuda da prefeitura, né? E você vai falar, Valfredo, mas tem exceção? Tem algumas exceções, né? Por exemplo, eu me recordei aqui do time do Segunda-feira. Segunda-feira é um time de quadra, que era lá do Jardim Esperança. O Cris e o saudoso finado Pé de Ferro que tomavam conta, né? E eles tinham o time dos adultos, que eles faziam de segunda-feira, e sempre teve lá o time com a criançada, com o Leco, e os filhos dele, né? O Fernando, enfim. E faz um trabalho até hoje lá, maravilhoso. Então, assim, esse trabalho precisa ser valorizado, precisa da ajuda da prefeitura, precisa da ajuda dos profissionais, né? Agora, não dá para acontecer o que a gente vê, infelizmente, na maioria dos times de campo e de salão. Então, hoje, infelizmente, os times de campo e de salão têm dono. É triste isso, porque são trabalhadores que estão lá, que teriam até a possibilidade. Eu já participei de time de várzea, né, de salão. Lá de cima, chamava Só por Deus nosso time, olha só, imagina. E a gente fazia, era só por Deus, os caras não acordavam de sábado para jogar bola, a gente tinha que passar na casa um por um, derrubando, para ir jogar. Mas a gente fazia vaquinha para comprar bola, para comprar uniforme, né? E a gente tinha lá o projeto de, puxa, vamos fazer com a criançada e tal, mas aí tem que ter um incentivo também do poder público local, né? E aí hoje o que você vê são os times, aí muitas vezes, infelizmente, eles vão atrás de doação de uniforme, isso, e até mesmo de dinheiro, e aí acham que estão comprometidos com um político X ou Y, que isso é triste na cidade. Muitas vezes o trabalhador não precisa, ele está lá no time. Então nós temos que voltar para essa preocupação. Tem que ter o lazer para o adulto, nos espaços públicos, mas tem que fomentar, né, para as crianças, não para os meninos só também, porque tem lugar que tem menino e as meninas são esquecidas, Franco. Eu tive time já de futebol feminino no Albino Fiore, quando nós começamos, tinha menina que adorava, eu tinha que pôr em time masculino. Depois nós fomos montando turma de treinamento, né? Quando foi ampliando, que aí tinha feminino, mas as meninas com muito mais dificuldade. Né? Alguns clubes tiveram algumas iniciativas. O CERC, uma vez, por exemplo, começou a trabalhar com voleibol, é super interessante, né? Só que não sei se deu continuidade. Agora, o SEC, uma coisa que é negativa, que eu esqueci de falar, o SEC recebe dinheiro da prefeitura de aluguel para ter atividade da prefeitura que poderia ter nos ginásios, né? Ginástica artística, com excelentes profissionais lá, dou os parabéns, uma excelente turma, só que poderia estar acontecendo nos bairros. Ah, não tem equipamento. Ah, tem que reformar equipamento, reformar o ginásio e não pagar aluguel para o SEC, que é um clube fechado. Você vai ali, Franco, você não entra. Tem um espaço separado para os simples mortais, né? E tem um espaço que tem uma catraca, tem um cartão. Se você precisa entrar lá, tomar uma água, tomar um refrigerante, esperando seu filho fazer atividade, não, é só para os sócios, é uma coisa assim fechada. Caeiras tem essa mania de, não, é no centro, vamos fechar. Fecha a casinha aqui, não vamos deixar ninguém passar aqui. E aí a prefeitura paga aluguel para o clube? Uhum. Será que tem alguma coisa errada nisso? Será que os vereadores estão fiscalizando isso, Frank? Então, assim, aí é vergonhoso, né? Então, tanta coisa boa acontecendo e a gente tem que citar, infelizmente, isso. Mas voltando para a questão da várzea. Então, nós temos que fomentar, nós temos que ir atrás dos clubes, sim. Né? A prefeitura pode entrar com o profissional e eles entrar com um espaço, enfim, o adulto pode ter o seu lazer, mas as crianças podem também ter a sua atividade física, você disse também os idosos, né? O João Gilberto, que também é candidato que a gente citou esse dia para mim, a gente conversando sobre campeonatos para veterano, poxa, maravilhoso, mas tem que ser um processo, tem que ser um projeto. Por que não o vô jogar no mesmo time que o neto? Né? Ali o vô tem lá o time dos veteranos no mesmo clube, né? E o neto ali tem o seu time ali. Não adianta homenagear também os veteranos se
O time não tem um time de criança, ou de menino ou de menina acontecendo, né? E diversificar as modalidades. Hoje nós temos uma diversidade enorme de possibilidades. Nós temos badminton aqui no centro, pô. Por que não levar o badminton para os bairros, para os outros bairros que ainda não tem, né? Por exemplo, que é um esporte olímpico, super interessante. Enfim, a nossa várzea, eu acho que tem, nós não temos liga, né? Então, eu lembro quando eu era técnico de voleibol, eu comecei a contar, nós disputávamos uma liga em São Paulo, na cidade de São Paulo. As meninas conheceram todos os clubes de São Paulo. E elas iam e levavam o nome da cidade de Caeiras nas costas. Tudo bem que teve época a gente não tinha nem uniforme, né? Mas quando tinha uniforme era Caeiras, e ela tinha aquele orgulho de, Caeiras, poxa, Tá que certo. coisa maravilhosa. Muitas se tornaram excelentes profissionais, estão aí envolvidas com esporte, com educação até hoje. Um abraço para todas, né? E olha aí que possibilidade, gente, maravilhosa que nós temos na cidade. Enfim, eu fico até emocionado de falar disso. Bom, mas enfim. A gente tem um tempo, né? Um tempo, como o assunto é super interessante, né? E tem muita coisa a ser dita ainda, né? A gente tem discutido o nosso plano de governo. E muito disso que o Valfredo trouxe aqui para a gente, de certa forma, a gente vem discutindo ao longo de pelo menos um ano, né, Valfredo? E são assuntos, são temas que a gente vai lutar realmente para, caso a gente, mesmo elegendo um vereador ou a gente lograr êxito em ser eleito a prefeito, eu, o professor Franco e o Miranda vice, isso é questão de honra para a gente, esses pontos, né? Então, uma questão que a gente tem que tocar aqui, tem 2 pontos que eu julgo ser importante, que a gente tem que criar uma rede de inteligência para atendimento à necessidade dos jovens. Porque o jovem, Valfredo, a gente que é da área de educação, existem algumas coisas que acontecem geralmente nessa idade, da idade da juventude. Então, por exemplo, onde ocorre a maioria da gravidez indesejável? Onde ocorre, geralmente, quando que a pessoa começa a utilizar droga? Geralmente na juventude. Então, a gravidez indesejável, a utilização de drogas é na juventude. Na fase adulta, isso acontece, no entanto, muito menor. Isso mostra para gente que a juventude, a criança, o adolescente, ele é vulnerável, e a vulnerabilidade faz parte, porque tem um desenvolvimento ainda que está ocorrendo nele, que é emocional, psíquico, o desenvolvimento até dos hormônios, desenvolvimento corporal, fisiológico, morfológico. E com isso, esses jovens, eles são vulneráveis. E aí, a gente tem que pensar numa rede inteligente. O que seria uma rede inteligente? De criar uma estrutura onde você tivesse todos participando, a educação, a cultura, o esporte, o lazer, o CRAS, que trata da questão da assistência social, porque às vezes a família desse jovem tem problema, a questão da polícia militar, porque nós temos alunos às vezes envolvidos com drogas, a GCM, o próprio sistema de saúde que informa para a gente o grau de vulnerabilidade em relação a doenças, a gravidez, enfim. Isso tinha que estar acontecendo para ontem, mas é um sistema que funcionasse de verdade. Para quê? Para que a gente pudesse entender, para que esse grupo pudesse entender que o jovem precisa ter ocupação na sociedade. Não só na escola, mas ele tem que ocupar vários espaços, inclusive os espaços de cultura e lazer, que estão sendo subutilizados, que foi lá no início a gente apontou isso. E aí tem um segundo ponto que a gente tem que destacar aqui, Valfredo, que é a questão do fortalecimento do Conselho de Juventude. Caeiras tem um Conselho de Juventude, mas é um Conselho de Juventude que a gente tem que rever esse conselho. Parece que agora não está funcionando muito bem por conta da pandemia, mas também eu não posso ter conselhos da cidade que 50% do conselho é constituído de funcionários públicos da prefeitura. Qual é o objetivo disso? Né? Por que o conselho tem que ser paritário com 50%, por exemplo, das pessoas sendo funcionárias públicas? Há uma intenção? Qual é? Ou realmente a gente está preocupado com a política da juventude? Então, a juventude tem que se organizar, mas a gente tem que destacar isso, ajudar essa juventude a se organizar, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que refletir qual é o papel hoje do Conselho da Juventude? Eu acho que, para os jovens que estão acompanhando a gente nessa live de hoje, fica essa reflexão.
Bom, a gente teria muito mais coisa para abordar aqui, mas é muito legal quando a gente fica com a sensação de quero mais. Eu vou aqui dar boa noite para algumas pessoas que eu não havia dado boa noite ainda, Valfredo. Daqui a pouco eu vou encaminhar para as considerações finais, tá bom? Beleza. A Benigna eu já falei, a Priscila, Priscila Guedes, boa noite, está sempre aqui com a gente, a Priscila, querida Priscila, deixa eu voltar aqui, peraí. Quem mais? A Valquíria, eu já falei, a Daniela, a Valquíria está sempre com a gente aqui, ó. Toda a live está com a gente, valeu, Valquíria. A Cristiane, quem mais? A Anitta, grande pequena Anitta, né? Ela é liderança de Grêmio Estudantil, tem 10 anos, é uma menininha guerreira, a gente tem muito orgulho da Anitta. Boa noite, Anitta. O Arthur Franco, que é meu filhote, também me acompanha aqui. A Patrícia Oliveira, o Éder já deu boa noite. Quem mais? O José Luiz de Oliveira, Zé Luiz, grande Zé Luiz, guerreiro. Quem mais está aqui? A Lúcia Peixoto, boa noite, Lúcia. Faz parte da mandata coletiva. O Antônio Celso Gomes, um abraço aí, Celso, para aí que sumiu aqui, peraí. É muita gente aqui, ó. Bom, sumiu aqui o nome das pessoas por enquanto. Depois, se eu não conseguir dar boa noite ao vivo aqui, eu vou dar boa noite lá no chat, tá bom? Valfredo, a gente tem aí 1 minuto, no máximo 2, para considerações finais. É com você. Muito bem, Franco. Antes das considerações finais, eu esqueci de uma proposta muito importante, que é uma questão que já foi feita nacionalmente, deu certo, e que é possível viabilizar em Caieiras, que é a Bolsa Atleta. Tá? Para que exatamente nessa idade vulnerável que você disse, tudo que acontece com o jovem que nós sabemos, e que ele tenha um suporte, um apoio para ele continuar no esporte, né? E não aconteceu o que infelizmente nós temos visto nos últimos anos, que é a juventude indo para as drogas, e aí principalmente eu digo que o dia de eleição assim, é um dia muito triste no final, porque você vê muitos jovens que antes você via ali participando de esporte, de coisa saudável, alegre, né? E com o futuro enorme pela frente, ele ali doido de drogas, e é uma parte triste que infelizmente nós temos acompanhado algumas eleições. Então eu espero que isso esse ano não aconteça, né, Franco? E aí eu vou ser um pouco mais otimista, nós vamos sim ganhar, nós temos chance, a população quer mudança, a população quer ouvir propostas diferenciadas, e nós temos levado isso para a população. Então gostaria de terminar pedindo para a população, nós precisamos do seu voto, nós precisamos do seu apoio. Então, para fazer e para lutar para todas essas mudanças, para que nós tenhamos uma cidade mais bonita, funcionando melhor, e realmente aí rumo a um primeiro mundo, nós queremos sim seu voto, seu apoio. Então, é Professor Franco, 13, Professor Valfredo, 13888. Um abraço e até a próxima. Muito bem, Valfredo. Foi um prazerzaço conversar com você aqui, né? A gente discutiu um tema muito importante, né? Não conseguimos esgotar tudo, mas melhor essa sensação, esse gostinho de quero mais, como a gente sempre diz aqui. O programa Seja Franco, da próxima quinta-feira, vai trazer para conversar com a gente Clécio Araújo, um jovem potencial muito grande aqui na cidade de Caieiras, e nós vamos discutir a pauta da juventude, Valfredo. Juventude e LGBTQI+, que é um tabu aqui na cidade a ser discutido, e a gente discute tudo aqui. Portanto, Seja Franco, na próxima quinta-feira com Clécio Araújo. Boa noite a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Grande abraço. Até a próxima, 13888. 13 no Franco, no Alfredo, 13888.